Vamos então à nossa primeira questão sobre o tema Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Então, vamos lá, a primeira. Questão número 1. Com base no ECA, assinale a opção correta. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a opção correta. Letra A. Cabe à autoridade judiciária ou policial competente a aplicação das medidas específicas de proteção relacionadas no Estatuto da Criança e Adolescente, mediante prévia notificação do Conselho Tutelar. Gente, essa alternativa ela está errada aqui por causa da expressão policial, ok? A autoridade policial não tem competência para aplicar medida de proteção relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Basta para isso nós analisarmos o escrito na súmula 108 do STJ. Vamos a ela. E aí você vai verificar que o legislador vai dizer, que o STJ vai dizer de forma expressa que as medidas socioeducativas, medidas aplicadas ao menor, elas são de competência da autoridade judiciária. Portanto, não podem ser aplicadas pela autoridade policial. Olha, a aplicação de medida socioeducativa ao adolescente pela prática de ato infracional é da competência exclusiva do juiz. Não incumbe ao Ministério Público, não incumbe ao delegado de polícia, tão somente ao magistrado, ok? Somente a ele é dada a competência para aplicar medidas protetivas, medidas socioeducativas ao adolescente. Se você vier aqui na Lei 8.069 e for verificar as medidas de proteção, o artigo 99, aliás, o 98 vai dizer, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Na aplicação das medidas, levar-se em conta a necessidade pedagógica, preferindo-se aquelas que visam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, ok? Então, isso é o que vai dizer para a gente os artigos 98, 99 e 100 do Código Penal. O artigo 100 vai trazer os princípios que regem a aplicação da medida de proteção. E o artigo 101 vai dizer que, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas, ou seja, as medidas protetivas previstas aqui nos 9 incisos do artigo 101 da Lei 8.069 de 90. Então, do artigo 98 ao artigo 102 da Lei 8.069 de 90, você vai ter as normas inerentes à aplicação das medidas de proteção, as medidas protetivas, ok? Então, as medidas de que trata esse capítulo, que são as medidas protetivas, né, serão acompanhadas da regularização do registro civil. Além disso, o artigo 101, parágrafo 11, vai dizer para a gente: a autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional um cadastro contendo informações atualizadas sobre a criança ou adolescente em regime de acolhimento familiar, institucional, sob sua responsabilidade, informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para a sua reintegração familiar e colocação em família sob estudo. Então, você verifica aqui toda a informação da lei a respeito das medidas protetivas do artigo 98 ao artigo 102, ok? Agora, quando o menor ele pratica crime ou contravenção penal, a gente vai dizer que ele praticou um ato infracional. Então, considera-se ato infracional todo crime ou contravenção praticada por um menor,
tá? Menor é toda pessoa menor de 18 anos. Se essa pessoa tem de 0 a 12 anos incompletos, ela é considerada criança. Se ela tem 12 anos completos a 18 anos incompletos, ela é então considerada adolescente. Sendo ela criança e praticando ato infracional, a ela não se imporá medida socioeducativa, então somente a medida de proteção. Agora, em se tratando de adolescente, aplicar-se-á a medida socioeducativa, que são essas todas elencadas no artigo 112 do ECA. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, qualquer uma das medidas protetivas previstas no artigo 101 do inciso 1 ao 6, ok? Qualquer uma dessas medidas só pode ser aplicada ao menor mediante ordem de autoridade judicial, ok? Portanto, a letra A está errada. Letra B. É cabível a aplicação de medida socioeducativa de internação ao penalmente imputável entre a idade de 18 e 21 anos, que era menor à época da prática do ato infracional. Veja bem, para se dizer que praticou ato infracional, a pessoa tem que ter até 18 anos incompletos, para ser considerado menor. Porque o ato infracional nada mais é do que o crime ou a contravenção praticada pelo menor, ok? Acontece que o menor, ele pode ter praticado um ato infracional aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, faltando, por exemplo, um dia para ele completar 18. Então, quando ele praticou ato infracional, ele era menor. Porém, no dia seguinte, por exemplo, ele já era maior, já tinha 18. E aí, vai deixar de ser punido por causa disso? Não. Considerando que essa possibilidade existe, o próprio legislador, no artigo 2º parágrafo único do ECA, disse que as medidas socioeducativas podem ser aplicadas a pessoa entre 18 e 21 anos, exatamente porque é possível que ela pratique a infração logo bem próximo de se completar os 18 anos. Então, nesse caso, para que ela não fique sem receber a medida socioeducativa adequada, poderá ser recebida até os 21. Então, o artigo 2º, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai nos dizer que é possível, é cabível a aplicação de medida socioeducativa com idade entre 18 e 20 anos. Está no artigo 2º, parágrafo único do ECA, Lei 8.069 de 90. Aqui, ó. Ela vai dizer, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Além da gente ter isso expressamente aqui no artigo 2º do ECA, a gente vai verificar isso na súmula. Deixa eu pegar aqui. 605 do STJ. Olha o que ela vai dizer para a gente. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Então, o fato de ter completado 18 anos não impede que se apure o ato infracional praticado pelo agente quando ele ainda era menor. Portanto, a letra B é o nosso gabarito, ok? Letra C. Não há prazo mínimo para o cumprimento de liberdade assistida fixada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo o limite fixado de acordo com a gravidade do ato infracional e as circunstâncias de vida do adolescente. Errado, esse não há prazo mínimo para cumprimento da liberdade assistida. Errado, há o prazo mínimo, errada, há o prazo mínimo previsto no artigo 118, parágrafo 2º do ECA. Vamos lá? Pegar o artigo 118.
E ele já vai dizer para a gente sobre a liberdade assistida, tá? Olha, o artigo 118 vai dizer: a liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. A autoridade designará a pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. Aí o parágrafo 2º é o que nos interessa e vai dizer: a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o seu defensor. Portanto, há sim prazo mínimo para o cumprimento da liberdade assistida, que é no mínimo 6 meses, podendo ser prorrogada. Ok? Letra D. O crime de corrupção de menores se consuma quando o infrator pratica a infração penal com o menor ou induz a praticá-lo, sendo imprescindível para sua configuração a prova de efetiva corrupção de menor. Gente, o corrupção de menor, essa questão está errada. Por quê? A corrupção de menor é o crime previsto no artigo 244, tá aqui, ó, no 244B do ECA, tá? Então, o que é o crime de corrupção de menor? O crime de corrupção menor é o crime previsto aqui no 244B do Código Penal. Do Código Penal não, perdão, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, o artigo 244B vai dizer corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la, punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Incorre nas mesmas penas quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. E as penas previstas são aumentadas de 1/3 no caso de infração cometida ou induzida está no rol do artigo 1º da Lei 8.072, ou seja, de ser considerado crime hediondo, ok? O que eu quero que você verifique? A questão vai dizer para a gente que o crime de corrupção de menores se consuma quando o infrator pratica a infração penal com o menor ou induz a praticá-la, sendo imprescindível para sua configuração a prova da efetiva corrupção. Aqui está o erro. Não é imprescindível, porque nos termos da súmula 500, que eu vou pegar aqui para vocês, nos termos da súmula 500 do STJ, o crime de corrupção de menor é um crime formal. E por esse motivo, independe da demonstração da efetiva corrupção do menor, ok? Então, basta que o agente pratique o crime com o menor e ele já vai estar praticando a conduta prevista no artigo 244, pois trata-se de crime formal, é o que diz a súmula. A configuração da corrupção de menor independe da prova efetiva, da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Então, basta que o adulto pratique o crime em concurso com o menor e a corrupção de menor já estará ali configurada, sem que haja necessidade de se comprovar que efetivamente ocorreu a corrupção do menor, ok? Portanto, errada a letra D. Letra E. O ECA prevê expressamente os prazos de prescrição das medidas socioeducativas. Errado. O ECA não prevê os prazos prescricionais das medidas socioeducativas. Elas vão se submeter à prescrição do Código Penal. Vamos aqui dar uma olhada na súmula 338 do STJ, que vai dizer para a gente que a prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas. Então, o ECA, ele não trata da prescrição. As medidas socioeducativas vão prescrever, mas de acordo com o Código Penal, uma vez que o ECA não trata desse assunto, ok? Portanto, o nosso gabarito aí, na nossa questão de número 1, ficou aqui a letra B, ok?
nenhuma dúvida sobre o tema. Viu que a gente vai ter que, quando estudar o ECA, também analisar as súmulas sobre o tema, para a gente sempre verificar as respostas. Nem tudo vai estar escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitas das respostas a gente vai encontrar nas súmulas do S.